Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, todos os cidadãos que nos acompanham, presencial ou virtual. Tem algumas pautas, então, aqui, então vamos falar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de pedir que o senhor incluísse na pauta o projeto de resolução 17/2021, que cria o jovem parlamentar. Depois, dando sequência para colocarmos todos em votação, eu estou encaminhando duas sugestões de projetos de lei que havia apresentado primeiramente como projeto de lei, então, passado, que é o requerimento 41/2021, que é uma sugestão, então, para o Executivo Municipal sobre o uso dos veículos municipais. A principal ideia desse projeto, quando eu apresentei, ela é muito simples: transparência e economia. Também, depois, para colocar em votação, o requerimento 42/2021, que institui o Dezembro Verde, que é um mês focado, então, em ações de conscientização ao abandono, os maus tratos aos nossos animais. Também, falando um pouquinho, quero que permaneça na pauta o requerimento 05/2021, da Frente Parlamentar de Juventude, enquanto que aguardamos o andar do projeto de resolução que prevê no regimento interno. Quero aqui também falar, então, um pouquinho do requerimento 43/2021, onde que fui procurado, então, por ciclistas e usuários da pista de caminhada, mas o problema em si que ele trata é ali na altura do restaurante do CTG Ronda Charrua, onde que tem muitas britas e que é o requerimento tem por objetivo ver a remoção dessas britas e também ver uma forma de se estudar para que elas não voltem, porque quem faz essa descida ali de bicicleta, às vezes fica meio ruim. Quero também que se coloque em votação novamente o requerimento 32/2021 sobre a audiência pública sobre o tombamento do moinho. E quero falar, então, um pouquinho do 40/2021, que eu solicito, então, a permissão aos nobres vereadores para ir até a nossa capital em busca de recursos para as diversas áreas. Algumas coisas que nós temos acompanhado e não adianta. Um dos erros desse formato político que temos é que é muito Brasília e pouco município. Se houvéssemos, de fato, um pacto federativo que andasse, que fosse coerente, então eu vou segurar a pedido dos colegas para a programação. Esse do 40, então, a gente segura também na pauta. Voltando, então, aqui ao assunto que levou, para depois encerrar. O 40 a gente vai segurar, então. O que acontece? Quando falamos antes da questão da pandemia, eu sei que é um assunto que está todo mundo de saco cheio, que ninguém mais aguenta, mas ele é presente. E é muito sério. É muito sério. E cada dia que passa, os números não diminuem. Pelo contrário, eles aumentam. Fora a questão da vida, fora a questão dos custos do investimento, as sequelas que os pacientes, alguns deles, adquirem com o vírus. E se nós formos pegar lá na história, lá em 1918, lá no meio da gripe espanhola, a gente vê que algumas das recomendações da época, manter o distanciamento, era presente, então, 100 anos atrás. E claro, a gente sabe também que o Brasil tem uma característica diferente. Nós somos um povo que quer esse contato, que gosta desse calor humano, mas também
a nossa cultura, a nossa educação tem sérias falhas com que fazem que o povo não cumpra, com que o povo não respeite. Então, por conta disso, o preço que está se pagando é alto demais. E, mais uma vez, reforçar a todos os nossos cidadãos, todo cuidado é pouco. Precisamos reforçar o uso de máscara, evitar aglomerações. E para a nossa juventude, cuidado, não brinquem. Essas festinhas clandestinas podem tirar um familiar seu. Podem tirar uma pessoa muito querida sua. E muitos desses estão levando na brincadeira. Então, coloque em votação este, senhor presidente. Obrigado, era isso. Obrigado, vereador. Colocamos em votação. Iniciamos a votação e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu gostaria de trazer um assunto a esta casa e vou fazer um pedido de informação ao Executivo Municipal quanto à questão do SISB. O SISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção e ele é muito importante para nós porque ele diz respeito à inspeção dos nossos produtos para que eles possam ser vendidos para fora do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós contamos com o sistema SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, mas a Prefeitura Municipal precisa caminhar apressadamente em direção ao SISB, para que nós possamos aqui, com a nossa cadeia de frigoríficos, de aves, de bovinos e outros também embutidos, e também a cadeia de proteína animal, para que a gente possa mandar para fora do estado do Rio Grande do Sul. Mas isso não é uma coisa muito simples, precisa de legislação. E esse processo andou, e eu sei que ainda está andando, mas ele precisa andar mais rápido, porque hoje os frigoríficos da nossa cidade precisam muito do SISB, e não tem como implantar SISB por conta da empresa, tem que ser ou poder público municipal ou então estadual. Diante disso, eu faço então o pedido de informação para saber qual a situação atual do consórcio liderado pelo SISGA, aqui está repetido 2 vezes consórcio, mas é uma vez só, com relação ao Sistema Brasileiro de Inspeção, SISB. Qual o prazo para a aprovação do SISB pelo Ministério da Agricultura no município de Farroupilha? Qual a situação da estrutura física e de pessoas qualificadas para operar o sistema? E qual o prazo para a disponibilização do serviço às empresas interessadas? Eu sei que está tendo um esforço grande do secretário Fernando, sei também que falamos na semana passada aí com o prefeito Fabiano, com o ex-vereador Arielson, mas é importante a gente reforçar e deixar aqui gravado dessa nossa preocupação. Eu sei que deverá vir um projeto de lei para a Câmara, mas que a gente consiga acelerar isso, que é muito importante. Uma outra situação, gostaria de encaminhar à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Municipal, o senhor Fabiano Feltrin, uma sugestão de projetos, onde que inclui no calendário oficial do município o evento Trilhas e Montanhas. O evento Trilhas e Montanhas, ele ocorre anualmente em Farroupilha e reúne muitas pessoas de fora de Farroupilha, inclusive. Eu sei que nós estamos num momento que é um momento de pandemia, mas nada impede de incluir esse evento Trilhas e Montanhas para dar ainda mais robustez a ele. Então, que seja feito essa inclusão, sugestão ao nosso prefeito municipal. Sugestão também de um projeto de lei com relação à questão do troco solidário. Troco solidário na nossa cidade se vai em muitas lojas, farmácias, e de vez em quando alguém pede se tu quer doar um troco, que esse troco vai, às vezes, para entidades do nosso município e às vezes para entidades de fora do município. Eu já vi gente pedindo para ficar com o troco, para ajudar hospitais de fora daqui, e já vi também para o hospital aqui de Farroupilha. Então, para a gente normatizar isso aí, que
troco arrecadado em Farroupilha tem que ficar para as entidades de Farroupilha. Uma coisa simples, mas eu acho que estimula mais o cidadão quando ele sabe que vai para o município aqui da nossa cidade. E também, senhor presidente, nós estamos deixando aí essas sugestões para que a gente possa ser acolhido, então, pelo Executivo Municipal nesses projetos e também nesse pedido de informação. Temos aí alguns projetos de lei também dando entrada na casa e que deveremos discutir isso aí durante a semana aí, ou na semana que vem com mais profundidade. Quero agradecer também aqui os colegas vereadores pelo apoio na aprovação dos 2 requerimentos, um para a ministra da Agricultura, para Tereza Cristina, e um que trata do aumento do preço da uva, né, fazendo a nossa contestação por ser um preço muito irrisório, um aumento muito irrisório ante as dificuldades dos agricultores, e um segundo, então, para o Ministério da Saúde, pedindo que o governo federal inclua os professores como prioridade na vacinação, para que nós possamos ter as nossas aulas com os professores vacinados e nós mais tranquilos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Iniciamos. A palavra continua à disposição. Vereador Gilberto do Amarante. O senhor vai colocar em votação, senhor presidente? Vou colocar em votação. Então, caminhamento e votação. Ok. Gostaria rapidamente aqui, vereador, já para poder suprir algumas informações a respeito do pedido de informações 09/21, que hoje mesmo a gente teve, então, uma conversa no executivo junto com o nosso prefeito Fabiano Feltrin e com o vice Jonas Tomazini e com os demais vereadores, né? Onde já foi adiantado para nós que está vindo para casa, assim, e o CISB, na verdade, né, junto, através do CISGA, então vai ser orquestrado todo o CISB, que é uma agilidade no processo de venda, né, desses frigoríficos, ok? Que ele consegue um mercado muito mais amplo que tem hoje, né? E o prefeito também, ele fez, na verdade, um comunicado a nós dizendo que foi um pedido extremamente feito para ele na época de campanha mesmo, e é uma necessidade que se tem há muito tempo, né? E o prazo para isso deve ser de aproximadamente, segundo o prefeito, ele pediu urgência no momento que chegaram o pedido até aqui, no sentido de que pretende que esteja aprovado até agora, no máximo no final do mês de março. Então, eu sou favorável ao pedido de informações, tá? E eu acho que vai se surpreender, porque as informações são extremamente favoráveis a que se tenha um movimento em relação, então, ao CISB. E é uma demanda extremamente necessária para o nosso município. Eu acho das intenções do nosso governo agora, falando com o prefeito, não se dá só em função do CISB, sim todos os tipos de processos que possam fazer com que o nosso município consiga cada vez mais ampliar o seu mercado, conseguir novos clientes, conseguir avançar nesse quesito extremamente importante, que nós estamos numa época de difícil arrecadação. O secretário de Finanças estava também apelando aos vereadores que nós temos que ter estratégias para poder conseguir fazer com que o nosso município se desenvolva cada vez mais, porque a época é bem complicada. Obrigado, senhor presidente, então, e eu voto favorável, então, ao pedido de informações 09/2021. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais e a todos os funcionários da casa. Nós tivemos uma reunião hoje, então, com a RGE para tratar de vários assuntos, dos quais nós tratamos dos cabeamentos da cidade, senhor presidente, da falta de energia e a organização de postes danificados no interior, onde a Poliana, então, a coordenadora da RGE, ela trouxe para nós alguns exemplos de alguns municípios que já estão em andamento aqui no nosso estado. Ela citou, por exemplo, a cidade de São Leopoldo, Passo Fundo e outras cidades
que formar um comitê para acompanhar este e outros trabalhos. Eu sei que nós poderíamos pensar assim, então vamos formar um comitê para nós tratarmos dos assuntos da RGE aqui do nosso município. Eu acho que vamos sim, porque nós estamos tendo problema, assim como esta casa, o executivo e muitos integrantes da sociedade organizada se envolveu ali 2, 3 anos atrás, na questão da água, na questão da Corsã, e nós colhemos hoje muitos bons frutos, principalmente a questão da falta de água, que era muito frequente, não quer dizer que hoje não venha a faltar, está faltando ainda algumas questões que a Corsã se prontificou em fazer, e ainda não terminou, mas fará. Então, mesma coisa a RGE. Vamos conduzir isso, vamos formar esse comitê nos próximos dias, sendo que terá Câmara, integrantes da Câmara Municipal, do Executivo, onde nós tivemos também aqui a secretária Cristiane Girelli, que nos acompanhou e trouxe vários outros apontamentos, a questão de poda, a questão de replantio de árvore, a questão do remanejo de plantas na agricultura, onde é uma coisa que a gente vai estar tratando também com os agricultores, a questão do plantio de árvores de grande porte embaixo das redes, por exemplo, plantar eucalipto muito próximo ou embaixo das redes. Vamos estar conversando com os agricultores, junto com essa comissão, junto com a RGE, e num futuro próximo aí, quem sabe a nossa previsão, até eu falei para a Poliana, é de nós começarmos a colhermos frutos daqui a 6 meses já, é uma coisa que queremos resultado rápido. Tem uma questão também que ela coloca, que essa parceria pode se estender junto ao pessoal do interior. Vamos fazer isso, vamos estar conectados. E encaminhamos também algumas situações de postes que estão muito degradados e que precisam ser trocados, e encaminhei outros assuntos pertinentes a isso. Também queria falar, doutor Tiago, em relação ao deputado, que nós, até o nosso partido, foram contrário nessa questão, só para mim não deixar passar em branco. Nós temos 2 deputados, um votou a favor, outro votou contra. Eu digo que eu votaria a favor da prisão do deputado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é a lei que coloca nos deputados, governantes e outros, né? Lá é da parte de cima. Vamos supor nós, cidadãos, fosse largar foguete aqui na frente do quartel da brigada e depois falar um monte de barbaridade para eles. Será que eles iam nos prender ou não? Então, eu acho que é a mesma coisa. Tanto nessa esfera menor quanto a esfera, um deputado ele não pode ser autoridade máxima no nosso país. Então, é mais essa questão que eu não posso, em defesa dessa questão de que eu acho que, mesmo que a democracia tenha todos os defeitos, eu ainda defendo a democracia. Porque se nós botar uma pessoa lá coordenar o nosso país e ficar lá perpetuado, se ele fizer certo ou errado, nós também não temos mais direito. O direito que nós temos tendo hoje de reclamar não teremos mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém quiser fazer uso da palavra, espaço de liderança ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu não vou deixar de falar sobre o episódio da prisão do deputado, porque eu acho que nos custou muito caro nesse país o ato institucional 5 de outubro, o AI-5, que muitos gostam de levantar, referendar, se vangloriar como que foi uma revolução. Não, não foi uma revolução, foi um golpe. Foi um golpe onde que calou as instituições, calou a imprensa, caçou deputados, caçou senadores, torturou pessoas, matou pessoas, sumiu com pessoas. E o deputado faz uma reflexão em sua defesa, dizendo o seguinte: cadê a liberdade de expressão?
Mas que liberdade é essa? Que o cara quer falar em liberdade para defender um ato que proibiu a liberdade? Um ato que proibiu a liberdade. Aí vem lá e faz essa manifestação, mas como que isso não bastasse, o seu currículo traz com ele uma série de ações, de agressões, de ataques aos poderes, de mau comportamento, inclusive, no desempenho das suas funções enquanto policial. Mais de 90. Quem de vocês tiver uma empresa, o cara mais de 90 queixas lá contra o seu trabalho, com prisões. Onde é que está a moral desse cidadão para querer falar mal de alguém, para querer contestar alguém? Um cara que desrespeita o servidor que o algemou, que desrespeita os funcionários da instituição de saúde que estavam lá, que aliás não desrespeita só eles, desrespeita as pessoas que estavam lá internadas, porque o cara não se negou a pôr a máscara. Um troglodita. Um cara desse não tinha como ter um outro deslinde a não ser a sua prisão, para o bem do país, para o bem da democracia. O PSB teve uma deputada aqui do Rio Grande do Sul que votou pela absolvição dele, porque usou o argumento que o poder legislativo, que os deputados e tal, mas dá uma olhada nos deputados para ver tudo o que aconteceu, e eu concordo com o vereador Tiago Brunet, tudo o que aconteceu e não foi tomada atitudes. Mas a Câmara dos Deputados poderia ter tomado atitude e levado para a Comissão de Ética e encaminhar a cassação dos deputados. Não fez. Esse foi preso porque o Supremo mandou prender. Ainda que tenhamos uma série de discordâncias em relação à atitude do Supremo, em muitas vezes, mas não podemos fechar os olhos, que se o Supremo não fizesse isso, jamais a Câmara dos Deputados faria. Jamais. Eu digo porque já trabalhei lá 4 anos. Não faria. Não faria. Tanto assim é verdade que a primeira coisa que o presidente fez foi botar panos quentes. Em segundo momento, foi tentar encaminhar uma representação ao Conselho de Ética, que foi instalado em função desse episódio. E se não é a força popular ter repercutido, porque foi vergonhoso o que ele fez. Aliás, esse cidadão teve uma vereadora que, independente da sua posição política, foi morta no Rio de Janeiro. Mataram, assassinaram a vereadora. O cara foi lá e deram o nome de rua. Foi lá e arrancou uma placa, como fosse um troféu, como fosse a cabeça da vereadora que estava levantando. O cara desse não merece ter outro destino a não ser a prisão. Então, eu lamento que alguns, enfim, têm posição contrária, vamos nos respeitar em termos disso, mas eu acho que o Supremo fez certo e eu acho que os 364 deputados fizeram certo mantê-lo preso. Foi assim quando o Delcídio do Amaral foi preso, do PT, lá no Senado. O Senado manteve ele preso. Foi assim em outros episódios. Então, esse muito mais. Então, gostaria de deixar claro aqui o posicionamento meu, do vereador Juliano, em relação a esse episódio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. E a palavra continua, no seu espaço, vereadora doutora Eleonora Broilo. Bom, cumprimentando a todos, então, boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, colega vereadora Adamati, todos que se encontram aqui no momento. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar sobre a emenda do deputado federal Márcio Biolchi, que encaminhou R$500 mil para a saúde de Farroupilha. Então,
nós não precisamos ir a Brasília nem nada. Nós fomos a Porto Alegre, né? Conseguimos uma agenda através do presidente Ademir Bareta, do MDB de Farroupilha, através dele, conseguimos uma agenda com o deputado federal Márcio Biolchi, que nos recebeu muito bem e prontamente atendeu a nossa solicitação, e essa emenda não deve demorar a chegar para a saúde, então, de Farroupilha, que, de acordo com a necessidade do município, vai para a construção, então, de uma nova UBS no bairro industrial, que não deveria nunca ter sido desativada, né? Mas então vai para a construção dessa nova UBS. Eu só tenho a agradecer tanto ao nosso presidente Bareta, que nos proporcionou essa agenda com o Márcio Biolchi, quanto ao deputado Márcio Biolchi, que tão prontamente acolheu a nossa solicitação. Como dentro de 6 dias inicia o mês da mulher, né? E eu achei extremamente oportuno o seu requerimento, né? Eu quero deixar uma frase que eu considero de extrema importância, eu acho que todos conhecem, da presidente do Chile, Michelle Bachelet, que disse o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. E isso corrobora o que disse o vereador Caleb sobre as diferenças entre as mulheres e os homens. Nada contra, por favor, não me entendam mal. Mas eu realmente acho que a mulher tem um sentimento diferente em relação a quase todas as questões, salvo nas questões financeiras. Esta, bom, essa eu acho que os homens ganham da gente. Bem, eu queria falar uma coisa. Vereador Caleb, o senhor falou sobre morosidade, que as coisas têm maior morosidade do que o senhor imaginava. Vereador Caleb, eu gostaria que o senhor tivesse estado aqui nos 8 anos em que nós fomos vereadores de oposição. Aí o senhor ia ver o que era morosidade. Eu acho que nós não estamos tendo morosidade em nada. Eu acho que, na realidade, o senhor está afoito para que as coisas aconteçam. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 2019, no início, eu fiz um projeto sobre transparência na fila de espera de pacientes do SUS, para cirurgias, para exames, para consultas. Um projeto que eu considerei, eu acho que as pessoas consideraram, até hoje me param na rua para falar sobre isso, de suma importância. Foi aprovado por todos e voltou dentro de um mês. Uma coisa inédita, voltou do Executivo dentro de um mês para nós. Ele era para entrar em vigor no dia 9 de novembro de 2019. Se isso não é morosidade, eu não sei o que é morosidade. Agora ele está entrando em vigor. Agora ele está. Mas, eu vou usar o espaço de líder. Agora ele está entrando em vigor. Mas essa é a morosidade a que eu me refiro. Porque as coisas não aconteciam, mesmo aprovadas pelo Executivo. Na maior parte das vezes, elas não foram aprovadas, elas eram aprovadas e não voltavam do Executivo para nós. Muitos projetos aconteceu isso, não voltaram. Vereadora, a partir de agora, seu espaço de liderança. Muito obrigada. Então,
Aí nós tínhamos um exemplo muito claro de morosidade. Mas, enfim, eu entendo o seu afã de que as coisas aconteçam rápido. E eu acho que realmente as coisas estão acontecendo bem rápido. Bem, nós temos... Eu vou aproveitar o espaço já para falar sobre isso. O projeto Troco Solidário do vereador Roque Cervenini. É óbvio que nós votaremos favorável, nada tenho contra. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte: esse projeto veio da cidade de Cruz Alta, do final de 2016, de uma vereadora do MDB. Em Cruz Alta, inclusive, fez muita diferença para o hospital de lá. O hospital estava quase quebrado praticamente, e esse projeto de Troco Solidário ajudou e muito. Tanto que, em 2017, eu tentei, não cheguei a colocá-lo aqui na Câmara, mas eu cheguei a fazer. O Gabinho não está mais aqui, mas o Gabinho me ajudou e nós fizemos o projeto. Inclusive, criando um conselho para poder lidar com esse dinheiro. Tá? Porque em Cruz Alta entrou muito dinheiro. Só que eu fui informada de que o pessoal que trabalhava, as mulheres, enfim, que trabalhavam no hospital, né, com enfim, as voluntárias da saúde, tinha fugido o nome de voluntárias da saúde, já tinham isso, já faziam isso. Havia as urnas que coletavam em todos os pontos, né, farmácias, lojas, etc. e tal. Conversando com elas, porque eu fui conversar com elas, fui mostrar o projeto, elas disseram, sim, mas nós já fazemos isso. Em que vai agregar, uma vez que nós já fazemos isso? E realmente, eu fui procurar, fui ver, e tudo que era farmácia, todos os pontos importantes tinham a urna de recolhimento. Eu nem coloquei esse projeto. Mas, enfim, eu acho importante, votarei a favor, mas só para saber que, pelo menos no período de 2017, existiam essas urnas, existem ainda, né? E as voluntárias da saúde que coordenam essa coleta, né, que vai para o Hospital São Carlos. Enfim, só para deixar claro, mas na cidade de Cruz Alta fez muita diferença para o hospital esse projeto. Era isso, obrigado. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. A palavra continua à disposição. Vereador Kleber Coelho. Apenas para complementar, então, o que a doutora Eleonora falou, me lembra de um texto que eu li muito importante de um escritor chamado William Golding, escritor, novelista, dramaturgo e poeta. Ele viveu de 1911 até 1993. Ele diz o seguinte: acho que as mulheres são bobas ao fingir que são iguais aos homens. Elas são e sempre foram muito superiores. Tudo que você dá a uma mulher, ela vai tornar maior. Se você der o seu esperma, ela lhe dará um bebê. Se você lhe der uma casa,
ela lhe dará um lar. Se você lhe der mantimentos, ela lhe dará uma refeição. Se você lhe der um sorriso, ela lhe dará seu coração. Ela multiplica e amplia tudo que é dado a ela. Então, se você fizer alguma M, esteja pronto para receber uma tonelada de M. Então, isso aqui, de acordo com o que o Marcelo falou também, para mostrar a grandiosidade da mulher. Eu entendo a tua preocupação, Marcelo, porque um dia eu estava dando aula para tua filha e ela entrou correndo na minha sala porque tinha alguém seguindo ela. Né? E as tuas duas filhas são lindas, é natural, e mesmo que não fossem. Né? Então, nós temos que ter muita preocupação com a mulher. Né? Se fala sobre muitas coisas, sobre cuidar dos animais, sobre cuidar, né, das pessoas carentes, né? Mas a mulher em si, porque a mulher é tudo isso, ela multiplica tudo que a gente entrega nas suas mãos. Né? Eu treinei muito para mim poder assistir o parto da minha filha, assistindo vídeos, porque eu não queria desmaiar, já comentei isso. Né? E foi a coisa mais linda que eu posso ter imaginado na minha vida. Então, faço minhas palavras do escritor William Golding, né, que viveu aqui nessa terra em 1911 até 1993. Né? E te parabenizo também, Tadeu, pelas palavras na quinta-feira na reunião dos vereadores, em que o Tadeu comentou que ele, com essa história da eleição e essa participação, que ele ganhou mais uma filha, que é a Dani, né, a quarta filha. E eu achei isso uma coisa muito bonita. Então, parabéns, obrigado pelo momento. Obrigado pela palavra. Por favor. Uma parte ao vereador Tiago Brunet. Alô. Só para complementar o que a Eleonora falou, que o Marcelo e esse texto maravilhoso que tu leste agora, né? Para que a gente tenha um entendimento da importância da mulher, é bem simples. 50% das pessoas do mundo são mulheres. E os outros 50% são filho delas. Isso aí. Fantástico. Obrigado, doutor Tiago. Vereadora, com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Eu fiquei aqui ouvindo todos, desde o grande expediente, e realmente, né, na questão dos requerimentos do ROC Servini, na questão da uva, e, né, levando isso para nossos agricultores, com certeza, né, ROC, nós temos que sermos a voz do agricultor. É inadmissível mesmo ter só 2 centavos de aumento, né, na questão da uva. Então, nós temos essa responsabilidade, temos que ser a voz da mulher, a voz dos jovens, né, e dessa vez a voz do agricultor. Então, parabéns para o nosso vereador pela iniciativa, o Roque. E, com certeza, ele expôs muito bem que a nossa carga tributária é muito alta. Não ia ser diferente na questão do vinho. E que sempre é o consumidor que paga também essa carga, né? Nós contribuintes que pagamos esta conta dessa carga tributária alta nos nossos produtos. Né? Então, acho importante, realmente, já passou, mas eu queria fazer esse registro. Na questão da vacinação, sim, vai demorar a nossa vacina. Eu iria um pouco longe, só que eu não sou técnica nessa questão da saúde, então, data vênia, outro entendimento, que além de nós podermos ter os professores com prioridade, nossos alunos, parece que depois dos 2 anos poderiam já receber, né, as crianças receber a vacina, porque tanto se fala que as crianças são os condutores do vírus e elas não são vacinadas. Então, eu não tenho essa questão técnica, mas eu acharia importante também nós termos condições de ter vacinação também, né, elencado aí naquele quadro algum espaço para os nossos jovens também, né, para os nossos alunos que são considerados que deveriam ficar em casa porque seriam os condutores, né, e poderiam disseminar o vírus. Então, não sei, acho importante também não só os professores, mas os alunos também, aqueles que já pudessem ser vacinados, né, e ter condição financeira para que termos vacina para todos, né.
Isso pode ser até um sonho, mas quem sabe. Queria também aqui, o Caleb, né, nosso colega, comentou na questão dessa reunião que nós tivemos hoje com o Executivo, né, muito importante, se fez uma avaliação, na verdade, da questão dessa harmonia que estamos tentando aqui fazer na Câmara de Vereadores, quando em campanha muitos falavam que queriam uma renovação, né? Então, eu acho que nós conseguimos essa renovação, estamos caminhando de mãos dadas para a renovação, com a experiência dos colegas que já estavam aqui, né? E nós estreando com essa questão da renovação, de fazermos a diferença, de unirmos esforços. E hoje o prefeito colocava que todos os projetos que trarão benefícios, que poderiam ser revertidos, né, em melhores condições de qualidade de vida, independente se for situação ou se for oposição, será visto com bons olhos pelo Executivo. Achei importante essa sensibilidade e eu acho que realmente essa reunião com fraternização que tivemos, né, eu não pude estar presente, estava em viagem, mas soube que realmente teve uma contribuição grande de todos os vereadores e essa proposta de unirmos, né, esforços e realmente pensar na população e não só nos egos políticos ou nas brigas de bandeiras políticas. Acho importante isso, acho que nós estamos no caminho certo, né? Vamos insistir, vamos continuar nesse caminho. Outra questão também que conversamos na reunião hoje foi a questão que a bancada PP, MDB, PL sugeriu, então, né, fizemos uma avaliação conversando na questão do IPTU, que nós pedimos e já foi feito, já entrou na casa o requerimento, não pôde ser votado hoje porque foi depois das 17 horas. Mas foi visto a sensibilidade do Executivo, tem a de liderança, do Executivo com bons olhos, né? Eles vão fazer uma avaliação de quanto tempo, ou se tem essa condição, de realmente nós prorrogarmos o pagamento do IPTU deste ano. Porque estamos, não sei se estamos entrando, estamos no meio, estamos saindo de uma pandemia, nunca se sabe, como aqui os doutores falaram, a gente não conhece realmente essa questão. Que vírus é esse? Vereadora Clarice, seu espaço de líder do governo. Então, além de toda essa questão que a economia está sofrendo em função desse desgaste através da pandemia, eu acho importante a iniciativa e quero parabenizar nossos colegas de bancada nessa questão de ter tido essa iniciativa de pedir a prorrogação do pagamento do IPTU. E a gente sabe as dificuldades que o Executivo também deverá estar passando na questão dos investimentos da saúde, né, em todas as questões, em função dessa pandemia. Mas, mesmo assim, tivemos uma sinalização que poderemos ter, sim, essa prorrogação. Por quanto tempo? Vamos avaliar. O Executivo vai avaliar, né? Mas acho que estamos de parabéns. E, claro, contamos com todos os nossos colegas vereadores também, se isso, né, vier como projeto ou como, né, que também a gente consiga aprovar. Então, eu digo que nós estamos no caminho certo, né? E outra questão do Covid, né, ninguém aqui deve ser, e a gente viu todos os depoimentos, favorável na questão do fechamento, ou de parar de trabalhar, ou dos nossos alunos não ir para as escolas. A economia, a saúde e a educação têm que andar juntos. Não adianta pararmos tudo em função. O que nós temos que fazer é fortalecer os nossos hospitais. Não podemos ter o colapso no Sistema Único de Saúde. Temos que ter estratégias e recursos para que façamos isso. Então, acho que assim, não pode nem passar a hipótese de nenhum decreto que venha para o fechamento. Isso sim seria o colapso, não só na saúde, como na economia, como na educação. Então, acho que nós temos que realmente, nós, Legislativo, brigarmos até o fim, junto com o Executivo, porque é o mesmo entendimento, de nós termos realmente, caminhar nessa questão de prevenção, que eu sempre acredito nessa questão de prevenção, dos cuidados,
né, e de responsabilidade. Muitas campanhas, acho que isso tem que conscientizar. Eu estive em viagem e, assim, o povo não está se cuidando, não estão usando máscara, os mercados em que eu visitei não estão nem limpando mais os carrinhos, estão assim largando as coisas, né? Então acho que é importante também a iniciativa que o Executivo teve de fazer um plano de fiscalização, porque não adianta, se não tiver uma pressão, o ser humano só reage sob pressão. Então acho que nós temos que ter, sim, é uma responsabilidade do Executivo, do Legislativo, nós fiscalizarmos realmente que as pessoas que não ainda se conscientizaram tenham uma puxada de orelha, pelo menos, né? Porque está prejudicando num todo, né? Acho que nós estamos, sim, no caminho certo. Então, parabéns por todos nós, vereadores, pela harmonia que estamos aqui, né, tentando traçar para os 4 anos aqui. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra continua com a palavra o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários da casa, TV Serra ainda que está aqui conosco, Leandro. Bom, senhor presidente, gostaria de começar demonstrando a felicidade que tenho em que nosso pedido, né, vereadores que estavam junto comigo, vereadores da bancada do MDB, vereadores da minha bancada do PP, vereadores do PL, nosso pedido feito ao Executivo Municipal foi muito bem acolhido e sim, a probabilidade de que seja atendido é muito grande, então muito provavelmente, sim, isso foi quase definido hoje, que teremos então a prorrogação do vencimento do IPTU, em função desse momento extremamente complicado. Gostaria também de dizer que existem alguns anseios, e a gente sabe que uma parte da população, né, uma grande parte da população, ela sim quer que seja feita a fiscalização, quer que seja feita a cobrança, e hoje, em conversa com o prefeito, com o vice, com o Fabiano, com o Jonas e mais os vereadores, eles estavam tratando e vem tratando disso há tempo, de trabalhar com uma fiscalização rígida no sentido de colocar tudo funcionar da maneira adequada. Então, estão sim tendo essa preocupação de que tudo seja fiscalizado para que as coisas sejam cumpridas, porque a gente sabe que a grande maioria da população quer sim que tudo corra de maneira correta, do que o que está ali seja cumprido. A respeito disso também tem uma outra coisa interessante, é que em função, tudo bem que agora a gente não tem muitas informações a respeito disso, porque hoje de tarde foi uma correria em função de que quando nós estávamos na reunião, saiu o prefeito e o vice correndo para ver a live que estava o governador fazendo, para pegar o retorno das informações, é um turbilhão de coisas que tem que ser resolvidas na hora, mas está sendo então revogado 10 decretos, se não me engano, que era do ano passado, que eram referentes tudo à Covid, então o cidadão de Farroupilha procurava no decreto, o decreto estava lá, tinha outro decreto, era aquela confusão. Então, na verdade, agora, né, está sendo revogado, vão ser revogados, se não foram revogados ainda hoje, mas logo serão revogados aqueles 10 decretos que tinham lá, para poder fazer o quê, então? Fixar em um decreto, compilando tudo, é óbvio que buscando o que diz o governo do Estado, porque não é nenhuma questão de decisão nossa, né? A gente tem que obedecer o decreto estadual, tem que ser compatível com o que o decreto prevê, né? Mas em função disso, para o cidadão ficar bem tranquilo que vai ser simplificado isso, que vem numa das propostas, que é desburocratizar, tornar a informação compacta, acessível, para que a população possa ir lá buscar uma informação que está na sua frente, bem compilada, bem fácil de se entender e não ficar correndo por lacunas até que se busque a informação, que é uma das coisas que acontece no nosso país. Bom, eu gostaria também, senhor presidente, de ler o requerimento 46 de 2021 e que no final do meu tempo pudesse ser posto ele em votação,
Esse requerimento, então, é um requerimento feito em conjunto com a bancada PP, MDB, PL. Os vereadores signatários, no termo do artigo 138, inciso 4º, do regimento interno, solicitam a anuência dos demais pares e requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de pesar à família do senhor Antônio Luiz Piccoli. Essa Casa Legislativa não pode deixar de prestar uma singela homenagem póstuma, tem um acentinho aí, professor de matemática, apresentando publicamente sentimentos de pesar e se solidarizando nesta hora de dor. Um homem batalhador e visionário, sendo sempre reconhecido pela gestão de frente do seu tempo. Antônio ajudou a fundar a Rede Serrana de Comunicação, RS-Com, grupo às quais pertence, entre outros empreendimentos, a Rádio Viva e a Jovem Pan Serra de nossa cidade. Referência no meio, Piccoli, formado em jornalismo, publicidade e propaganda, chegou a lecionar no curso de jornalismo na... gostaria do espaço de líder de bancada, senhor presidente. Jornalismo na... espaço. Perfeito. Na Pontifícia Universidade Católica, PUC, de Porto Alegre. Atualmente também, atuante também em sua comunidade, deixa um grande legado. E, acima de tudo, por sua personalidade cativante e solidária, grande exemplo, boas lembranças e saudades. Aos familiares, colaboradores e amigos do o nosso fraterno abraço, com votos de pesar e irrestrita solidariedade pela triste, precoce e irreparável perda. Então, no final, gostaria de pudesse pôr em votação, senhor presidente. Continuando, então, não tenho como não falar a respeito do que foi comentado aqui, através do vereador Caleb, que a experiência que tivemos, então, com a FADEF. Agradecer a todas as pessoas que estavam lá. A gente tinha lá o Ademar, a gente tinha lá a Ana, o Pablo, a Sofia, a Magali, que fez todas as fotos. E dizer que a gente não tem noção das coisas simples que existem nessas ruas, com obstáculos e carros e faixa de segurança e piso tátil, o quanto isso é importante para quem não está enxergando. Gente, nós fomos com a... Caleb é prova disso também, nós fomos com aquela bengala tateando e de repente eu senti bater assim numa coisa, tipo uma lata. Eu digo, meu Deus do céu, o que é essa lata que tem aqui do lado assim? Aí o Pablo, sem enxergar, ele me disse, e uma pessoa disse assim, mais para a esquerda, e nós fomos mais para a esquerda, eu e o Pablo. E eu, meu Deus, que lata estranha, me ficou na cabeça isso. Quando que nós fomos para frente, o Pablo disse, tu viu o carro? Eu digo, não vi. Tapadaço. E ele disse, o cara, e ele não enxerga o Pablo, ele disse assim, ó, o carro estava em cima da faixa de segurança, e a gente chegou e bateu no carro. Então assim, ó, coisas que são tão simples, placas no meio da estrada, e a gente vai, e o curvado que eu estava, sabe o que era? Bastante isso, Caleb, o medo de tomar uma pancada na cabeça, porque tu vai andando assim, com os olhos fechados, sabe que tem galho, tem placa, tem um monte de coisa. Então, o fato da gente ter ido lá muda toda uma percepção. Gente, coisas que para nós são insignificantes, que realmente parece que não tem nada a ver, para eles são extremamente importantes para poder se locomover. O absurdo que é aqueles carros, quando nós chegamos lá, eu nem sabia onde é que estava, quando nós chegamos lá no asfalto, eu nem sabia onde estava, e tu ouvia os caminhões passar assim, e o Pablo, vem para frente, meu Deus, vamos para frente, aí tem um barulho de caminhão, de ônibus, não, vem. Então assim, experiência incrível que faz com que a gente valorize cada detalhe que as pessoas põem numa cidade para poder auxiliar pessoas que realmente necessitam. E por fim, senhor presidente, utilizando o resto do tempo, eu quero dizer que eu voltei, a gente deu nem uma semana de aula, hoje eu entrei na última turma que eu não tinha dado aula, e amanhã a gente não vai estar mais dando aula presencial, vamos para virtual de novo, e começa, eu digo, uma loucura, é incrível,
Mas agora o que realmente, vereador Tiago, o que realmente deixa a gente extremamente decepcionado, e não estou falando de mim, porque eu até passei Covid já, então, para mim, não, vacina nesse momento, tudo bem, tem novas variantes, mas eu acho que, de certa forma, eu tenho alguns tipos de anticorpos. Mas simplesmente ver que os professores são colocados numa posição de preferência, esses professores que vão estar lá com as crianças inferiores a presidiários, todos nós temos o mesmo valor. Vai ter gente que vai defender. Gostaria de, por exemplo, um deles estivesse dando aula para o seu filho? Eu sei que vai ter gente que vai defender. Eu sei que vai ter gente que vai defender. Aonde eu estou? Eu não estou no presídio. Mas eu cuido para isso. Eu cumpro as coisas que têm que ser cumpridas. Porque para defender vai ter bastante. Pode ter bastante gente. Agora, eu quero pegar uma pessoa daquelas que muitos defendem e dar aula para o filho. Desculpa, é forte? É forte. Mas assim, não tem como perceber, não tem como ficar calado sabendo que a prioridade do professor não é a mesma de alguém que está num presídio para ser vacinado. Me desculpe, pode isso vir sanções depois, posso me incomodar com o que eu estou falando hoje, mas essa é a minha opinião e eu tenho o direito de ter a minha opinião. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante, no seu espaço de partido, líder de bancada. Boa noite ainda àqueles que se fazem presente. Eu queria também comentar, doutora Leonora, doutora Clarice e demais vereadores, Tiago, os dois Tiago, do encontro que o nosso prefeito tem promovido, não só com os vereadores. Eu tenho visto, eu participei na semana retrasada, semana passada, de muitas reuniões com a UAB, com outras entidades, da qual eu percebo que ele traz, não estou aqui para ser situação, continuamos sendo oposição para construir, mas ele traz a maioria das cabeças pensantes para formar e tirar dessas pessoas o melhor que elas têm. Já que nós moramos numa cidade que temos grandes grupos de voluntariados, nada mais justo do que coletar desse grupo de pessoas o que temos de melhor e colocar para a administração pública, que é algo que é o nosso dinheiro. 30%, 40% de tudo que nós trabalhamos no nosso dia a dia, nós depositamos para essas pessoas fazer gestão. Então, nada mais justo do que nós tirar um tempo também, como voluntário, e fazer parte desta gestão. Queria dizer também que o Caleb falou muito das mulheres, assim como a doutora Leodora, a doutora Clarice, Tiago Brunet, e como é bom. Hoje eu tenho duas mulheres que eu digo que são as mais importantes da minha vida, a minha esposa Heloísa e a minha filha Jennifer até estavam aqui presentes hoje, mas eu acho que de repente elas tinham um outro fazer, foram para casa. E as mulheres são sim, são como o Tiago falou, 50% é os homens e os outros 50% são os filhos delas, só que às vezes o valor é deixado de lado, nós damos pouco paramos para pensar. Pensamos em tudo. Eu vejo quando foi lá da época da nossa mãe, como ela zelava, como ela cuidava. O pai já era mais de fazer o trabalho do dia a dia, mas a mulher não. A mulher era aquela que estava ali o tempo todo, nas horas boas e principalmente nas horas difíceis. Senhor presidente, em relação a voltar às aulas, eu sou completamente a favor. As nossas crianças estão ficando doentes em casa. Elas não aguentam mais, assim como os pais também.
Mas é justo que o professor receba a vacina com prioridade. Posso te interromper, mas a ideia é um decreto do presidente do aula presencial para turmas de educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino médio. Acabo de ler, acabo de vir agora do governador. Quer dizer que vamos ter aula, então, Vamos ter no segundo grau. educação presencial para turmas de educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino médio. Bom, já é um começo. Eu acho que, pessoal, já é um começo. Eu sei que nós temos que ter todo o cuidado do mundo. E eu tive que viajar dias atrás, fui para um outro município numa viagem muito rápida e me espantou nesse outro local que lá ninguém usava máscara, doutora Clarice, mas ninguém. Mas nós aqui, principalmente o nosso governo, aliás, o nosso comércio e nossa indústria, são os que estão mais preocupados em se cuidar e cuidar de seus funcionários, porque eles sabem que se de repente uma pessoa importante de uma operação fundamental lá no setor faltar, ele vai perder muito com isso. Então nós de Farroupilha, se nós sairmos, todos estão de máscara, com exceção da nossa juventude. Inclusive, eu tenho um filho de 18 anos, eu sei o quanto é difícil segurar essa galerinha em casa. 18, 19 anos. Então, o quanto é difícil. Mas, infelizmente, para o bem de todos nós temos que procurar a viver esse novo com tudo o que tem de ruim que estamos vivendo. Porque o ser humano, mesmo na época da bomba atômica de Hiroshima, eles buscaram forma de sobreviver e viveram. Eles reconstruíram numa forma muito difícil, por um período muito difícil. Então nós temos que viver de forma construtiva, produtiva, este meio, esta forma que nós estamos vivendo. Tem alguns setores, sim, como eu já falei antes, vão desaparecer do mercado. O setor de eventos vai ter que se iniciar de novo. Mas temos que trabalhar para que todos nós continuamos vivendo dessa maneira difícil que estamos vivendo, mas arranjar meios e usar métodos de segurança para nós continuar vivendo e trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, peço à vereadora vice-presidente deste parlamento para que ela assuma a cadeira por alguns instantes, para que eu possa usar a tribuna do pequeno expediente e também apresentar um requerimento. Saudar a todos e também ao seu Benáquio, que ainda continua aqui conosco. Saudar ao Leandro Adamati. Eu via antes o Zé, mas eu acho que ele já deve ter se retirado, o Zé Teodoro. E agradecer muito ao Leandro Adamati, que leva todas as mensagens, inclusive dos boêmios e românticos inveterados. Estou me referindo ao Caleb, ao Dr. Tiago e mais alguns aí. Não posso esquecer do Marcelo também, porque eles fizeram hoje à noite aqui verdadeiras declarações. Eu queria dizer aos senhores, e usando meu espaço, que já está em 3 minutos e meio, de que hoje é uma mistura de sentimentos. Aquilo que é feito pelo governo do Estado,
aquilo que é feito pelo governo federal e também aquilo que é feito pelo nosso governo municipal. Quero dizer aos senhores que tudo isso se resume em uma única coisa: quem respeita a vida, respeita acima de tudo o pós-vida. Por isso que eu quis trazer aqui este requerimento que diz o seguinte: o vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal a solicitação de iluminação com câmeras de vigilância nos cemitérios públicos municipais. Tal medida visa proporcionar segurança e tranquilidade a toda a população. Falamos tanto em sentimento, falamos tanto em respeito e falamos fundamentalmente na vida. Eu queria dizer aos senhores que durante 40 anos, aonde eu pude trabalhar diretamente com a maior obra criada no universo, criação de Deus, o ser humano, eu quero dizer de que aqui no cemitério público municipal do centro, eu tenho ali seguramente mais do que eu tenho dedos na mão, de pessoas da minha família e de pessoas que eu aprendi a respeitar e acima de tudo, ter aprendido muito com eles. Eu quero dizer que estão também pessoas que passaram por esta casa aqui, pessoas extremamente importantes em algum momento de nossas vidas. Por isso que não é justo nós deixarmos ser saqueado não aqueles pedacinhos de ferro que valem tão pouco, mas de serem saqueados como são das suas questões emocionais, porque lá simbolizava muito mais um nome comum de um Tadeu da vida, mas de um significado que teve uma importância que marcou várias pessoas e alguma geração que ficarão além da sua vida. Então, eu peço encarecidamente, através deste requerimento, que realmente o Executivo possa iluminar, que há 40 anos eu venho pedindo isso e sugerindo, iluminar não somente aqui no centro, mas também em Nova Vicenza, e que ele também possa colocar ali câmeras que estão guardadas de um alcance muito bom e que eu acho que vai, no mínimo, amenizar o sofrimento de muitos de nós. Era isso, senhora presidente, muito obrigado. Vereador Tadeu Salib dos Santos, por favor, retorne ao seu lugar de presidente da casa. Muito obrigado. Senhores vereadores, vamos começar a colocar em votação. Apenas pedir à vereadora que só me confirme, a senhora devolve o que foi pedido vistas, para que eu já possa colocar inicialmente do vereador Juliano Baumgarten. Eu passo a palavra à senhora para que, se haver possibilidade, nós já colocamos em votação. Sim, devolvo
presidente, e também fiquei de passar algumas informações, né, por isso que foi pedido vistas, nessa questão, então, do moinho do tombamento. Então, já veio até para casa, né, as informações, mas o último andamento e movimentação desse processo de tombamento é que foi criada uma comissão especial voltada à análise e avaliação do patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso município. Então, já tem essa comissão e vai ser, então, avaliado essa questão do tombamento. Então, muito tempo ficou parado esse processo de tombamento e agora realmente estão sendo tomadas as providências. Tá? Então, já recebeu as informações, né, colega vereador? E já estão devolva vistas. E que dizer que realmente a questão da audiência pública é importantíssimo, sempre nós darmos a palavra e termos a voz da nossa população também ouvir, né? Mas temos que ver e avaliar em que momento se pode fazer, então, essa questão da audiência pública. É isso, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. E colocamos em votação o requerimento 032/2021, que é a solicitação de audiência pública feita pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 41/2021, também feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten, assunto sugestão de projeto de lei que trata dos veículos oficiais. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 42/2021, também solicitação do vereador Juliano Luiz Baumgarten. Assunto sugestão de projeto de lei que trata do Dezembro Verde. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por encaminhamento, doutora Eleonora Broilo. Bem, então, eu e a minha bancada, nós somos, obviamente, favoráveis ao projeto, mas só para lembrar que este projeto já foi colocado, de minha autoria, foi colocado em 2000, deixa eu me lembrar agora, 2000 e... Bom, enfim, acho que foi 2017 também, 2018, por aí. Foi aprovado, não voltou para nós, tá? Mesmo assim, eu sei que várias ações foram feitas, tudo mais, mas o projeto em si não voltou para nós. Embora tivesse sido aprovado por todas as bancadas, todos os vereadores, não voltou para nós. De qualquer maneira, nós, da bancada do MDB, somos favoráveis ao projeto. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição. Se nenhum dos vereadores quiser fazer uso, colocamos em votação o projeto de número, ou o requerimento de número 42. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 43/2021, feito pelo vereador
Juliano Luiz Baumgarten. Assunto: remoção de brita proximidades do CTG Ronda Charrua. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador, ausência justificada do vereador Felipe Maioli. Requerimento número 46, solicitação dos vereadores Sandro Trevisan e Caleb Coelho, apresentado pelo vereador Sandro Trevisan, o qual colocamos em votação, e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informação 09, feito pelo vereador Roque Cervellini, que fala sobre a qual situação do consórcio liderado pelo Consórcio Intermunicipal de Sistema Brasileiro de Inspeção, o CISB. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 50/2021, também do vereador Roque Cervellini, que pede sobre a sugestão de projeto de lei que inclui o evento Trilhas e Montanhas no calendário oficial de eventos do município. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 39, também de autoria do vereador Roque Cervellini. Assunto: sugestão de projeto de lei que dispõe sobre o programa Troco Solidário. Encaminhamento, vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu ouvi a manifestação da colega vereadora doutora Eleonora sobre o projeto e realmente isso que ela coloca é bem o que acontece. Tem muitos postos de arrecadação, tem muitas pessoas que estão envolvidas nisso e com certeza pela grandiosidade do hospital, o hospital é o grande timoneiro, né? Mas qual que é a preocupação? Existem também aqueles que não fazem para a Farroupilha, mandam para fora esse troco solidário. Porque às vezes é uma empresa que está instalada aqui, mas tem a matriz em Porto Alegre, em Passo Fundo, até fora do estado, e ela tem uma política de ajudar determinada entidade fora. Então é nesses casos. Ou talvez alguns que poderão vir se instalar e implantarem essa política, então eles têm que saber que dentro do município precisa ficar no município. É somente isso, mas é reconhecido sim o trabalho que tem sido feito e muitos, a maioria com certeza, faz isso para o município de Farroupilha. Mas se a gente conseguir fazer com que todos façam, é melhor. E também vindo uma lei para cá, um projeto de lei para cá, nós é que vamos transformá-lo em lei, isso acaba se ressuscitando esse discurso e dando uma publicidade nisso, e também isso mobiliza com certeza a sociedade a se solidarizar com esses projetos importantes sociais. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini, que é o autor deste requerimento, tendo como sugestão de projeto de lei que dispõe sobre o programa Troco Solidário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
aprovado por todos os senhores vereadores. Peço licença aos senhores para colocar também este requerimento de número 45, de autoria deste vereador, solicitação de iluminação e também de instalação de câmeras de vigilância nos cemitérios públicos municipais. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Com a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Encaminhamento de votação, senhor presidente. Eu também quero subscrever, dizer que realmente o pessoal que rouba os letreiros, as fotos dos seus entes queridos, tanto no municipal faziam muito isso, agora no Nova Vicenza, o municipal foi um pouco inibido com a cerca de concertina que foi colocado. Lá no Nova Vicenza, falta então colocar as câmeras aqui no centro, colocar as câmeras lá no Nova Vicenza, melhorar a iluminação pública. Também tive falando com o secretário Schmidt para que nós fizesse o cercamento do cemitério Nova Vicenza, que ainda não tem. Então, se puder acrescentar aí, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Encaminhamento de votação, vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, muito importante isso, muito importante, porque infelizmente esses vândalos que fazem isso é absurdo, é vergonhoso. Eu estive no último domingo no cemitério do Nova Vicenza e na parte lateral, aquela que dá acesso ao colégio, à escola Carlos Fetter, foi feita uma limpada, foi removido algumas árvores e isso, no meu ver, de certa forma está facilitando, porque existem entradas laterais. Então eu estive caminhando por lá e essa brecha que ficou mantém um portão fechado, não adianta praticamente nada. Então, obviamente importante, porque quando a gente fala em vida, a gente fala numa questão de pertencimento àquele local que serve para guardar os restos mortais de familiares. Então, enfim, também isso é uma preocupação e vergonha, né? Vergonha de nós estarmos no ano de 2021 e ter um bando de pé de chinelo ainda fazendo esse tipo de coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Apenas para que os senhores tenham conhecimento, será colocado, além da iluminação e também das câmeras, o cercamento do Nova Vicenza, que isso virá contribuir e muito, né? Colocamos em votação o requerimento de número 45 e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Felipe Maioli, subscrito pelo vereador Gilberto do Amarante, também, Tiago Brunet, por todas as bancadas, muito obrigado. Encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, o projeto de lei número 4/2021, as comissões de Constituição e Justiça, Obras, Serviços Públicos e Trânsito, o projeto de lei número 05/2021, as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, o projeto de lei número
06/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Educação e Assistência Social, o projeto de resolução número 17/2021. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.